Então abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo de 4 a 14. O tema da minha mensagem hoje é: Deus nos escolheu para um propósito. Diga comigo: Deus nos escolheu para um propósito. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 4, ele começa dizendo assim: assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Primeira coisa que eu quero dizer aos meus irmãos é que Deus é um Deus de relacionamento, e Ele está sempre em busca de nós. Às vezes penso que não compreendemos ainda que Deus, antes de mim eu querer fazer alguma coisa para buscá-lo, é Deus que nos busca. Amém? Deus ama relacionamento. Deus deseja relacionamento. Quando nós lemos aqui, ele diz que ele nos escolheu. Quando? Antes dele fazer as coisas. Que significa é que Deus projetou um encontro conosco, uma escolha, antes dele fazer o sol, a lua, as estrelas, todo o firmamento, inclusive o céu e a terra. Ele nos escolhe porque ele quer ter relacionamento com aqueles que ele haveria de criar. Amém? Depois, quando o homem pecou no jardim, quem foi procurar? Foi Deus. E o homem fez o quê? Com vergonha se escondeu. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando a gente sabe que é amado pelo Pai, a gente não precisa se esconder dele. Amém? Quantas vezes a gente se esconde porque não sabe que de verdade é amado? É isso, muitas vezes está na nossa cabeça, intelectualmente a gente entende isso, mas na prática nem sempre isso é uma verdade. Há quantas pessoas estão paralisadas na vida porque erraram e pensam assim: Deus jamais vai me perdoar, porque
a sua referência nunca é Deus, a sua referência talvez seja os seus pais, ou alguém que ela feriu, e essa pessoa diz, não tem mais perdão, eu até te perdoo, mas fique lá na tua, e eu na minha, e pensa assim, Deus age da mesma forma. Ei, olhe para cá, Ele nos escolheu, amém? Agora Ele não só nos escolhe antes da gente pecar, mas Ele nos escolheu com um propósito. Sabe qual é o propósito? Para louvor da sua glória. Ele olha e diz assim, eu te escolho, para que você seja santo, não porque você fosse, mas que você seja santo e irrepreensível perante Ele, e em amor. E Ele diz assim, eu te escolho para isso, e te escolho para que você seja um louvor para a minha glória. Então, quando você sabe que Deus te ama e sabe que você é uma peça fundamental para louvor da glória dele, você anda com segurança. O escritor aos Hebreus, vamos ver lá, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Oh Jesus, que teu povo entenda aqui, amado. Achegamo-nos, pois, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Mas eu quero o 15, e o 15 faz mais sentido, aliás, faz sentido a esse 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele está dizendo assim, olha, se vocês pecarem, vocês não precisam fugir, porque você não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das suas fraquezas. Ei, Deus sabe que tu é fraco, sim ou não? Mas esse sacerdote, Jesus Cristo, Ele se compadece, amém? Então, o fraco, como diz a mulher, diz o fraco, eu sou forte. O fraco diz o quê? Eu sou forte. Por quê? Porque quando eu sei que eu sou amado e que eu fui escolhido para a glória de Deus, irmão, nada mais me para. Você não pode ser paralisado. Semana passada eu preguei transformai-vos, lembra desse tema? O grande problema é que nós às vezes pensamos que Deus age da nossa forma, e quando a gente lê a palavra, a gente olha para ela, mas não é capaz de ser transformado por ela. Mas eu quero ir mais. Versículo 4 é o... Vamos voltar lá para Efésios. Capítulo 1. Ele não só nos escolheu, e eu não vou entrar na questão mais teológica, porque eu tenho um alvo a chegar, mas eu quero dizer que você é resultado de uma escolha divina de Deus, amém? E agora ele diz que Ele nos predestinou, e a grande questão, João Filho, não é a predestinação, mas para onde Ele nos predestinou? Para que Ele nos predestinou? O texto vai dizer que eu sou predestinado para ser filho de Deus por adoção. Amém? Então Ele não só te escolhe, mas Ele te escolhe com o propósito de ser filho. Você se sente filho? Eu já disse às vezes na igreja, muitas vezes a gente se sente servo, e não está errado de sermos servos. Mas o tempo vai passando, e Deus quer ter relacionamentos maiores. Jesus disse, eu não vou mais chamar vocês de servos, mas de amigos. Mas o próprio Deus disse, eu vou dar um nome para vocês que é maior do que filhos e filhas. E vou escrever vocês nas palmas das minhas mãos. Amém? Ele está dizendo assim, gente, vocês precisam acreditar que você tem um destino. Deus te predestinou, e ouça em nome de Jesus. Um filho de Deus
precisa entender que isso é uma vontade soberana de Deus, que eu e você nos tornemos filhos dele por meio da adoção de Jesus Cristo. Você não pode se perder. Você não pode se sentir menor do que filho e filha de Deus. Em todas as áreas, no dia bom, no dia mau, no dia que você recebe uma boa palavra, no dia que você recebe uma palavra ruim, no dia que você tem uma notícia boa ou uma notícia ruim, você continua sendo um predestinado para ser filho de Deus, por meio de Jesus. Mas eu vou correr. 3 vezes nesse texto, do versículo 4 até o 14, ele vai dizer que nós fomos feitos para louvor da sua glória. Deus tem uma glória, amém? E você faz parte deste louvor da glória dele. Quando eu sei que eu sou desejado por ele, irmãos, Deus deseja encontros. Quando você vem à presença do Senhor, quando você vem na sua casa, você não vem a uma reunião com os irmãos, você vem a um encontro com o seu Senhor. Amém? Com o seu Pai. Assim vocês lembram no Éden? Todos os dias, na viração do dia, Deus tinha um encontro. E Deus continua pensando em ter encontros conosco. Na sua casa, no seu dia a dia, Deus quer ter encontros. Jesus disse, olha, se você quer ter um encontro, entra no teu quarto, lembra? Fecha a porta e ora. E o teu Pai que te ver em secreto nesse encontro, te recompensará. Irmãos, está faltando encontros. E às vezes Deus entra no nosso quarto e pensa assim, eu queria tanto me encontrar contigo, mas eu nunca percebo isso. Será que às vezes a gente não sente assim, meu Deus do céu, Deus está me chamando, mas eu estou com preguiça? Eu não tenho coragem, eu não tenho disposição. E o Espírito Santo começa a dizer, ei, te levanta. Eu quero ter um encontro. Irmãos, o encontro com Deus muda todas as nossas dores. Cura as nossas feridas. Cura os nossos traumas. Cura tanta coisa, irmão. Responde perguntas que você há tempo faz e não tem noção. E um encontro pode mudar toda a sua trajetória. Mas vamos mais. O amor do Pai nos transforma. Quando nós sabemos que somos amados. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa liberdade é assim, a libertação. Ele é Espírito, amém? Onde Ele está, a libertação. E Ele precisa, e Ele quer libertar o seu povo. E todos nós, quem? Quem? Diga assim comigo, todos nós. Então você está envolvido nisso. Com o rosto desvendado, nu perante Ele, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Já pensou que é um Pai que nos ama? E aí nós somos transformados pela glória dEle, até parecer com o Pai? Oh Jesus! Quando você sabe que é incondicionalmente amado pelo Pai, você não precisa ter medo de entrar na sua presença, vergonha de entrar na sua presença. Quando você entra na presença de Deus, deva saber que os olhos dele vai para além daquilo que você fala. Ele te vê nu. Eu estou falando da alma nua, onde você não pode se esconder, não pode mentir, não pode fazer nada disso. Efésios, vamos voltar lá para o texto.
A outra coisa que ele vai dizer é que nós, versículo 7, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria. Ele está dizendo assim, ele perdoou nossos pecados. Ei, todos nós éramos pecadores e destituídos da glória de Deus, amém? Mas ele ama tanto a gente, que ele nos perdoou e nos lavou com o seu sangue, para que a gente pudesse entrar na sua presença, amém? Irmãos, isso é algo que a igreja não pode esquecer, porque nós só somos igreja, porque o nosso coração, a nossa alma foi lavada no precioso sangue de Jesus, e temos direito de entrar na cidade santa, pelas portas, amém? Eu quero correr. Versículo 11, ele diz: nele digo, no qual fomos feitos também herança. Eu já expliquei isso muitas vezes. É aqui que a coisa fica bonita, João Filho, porque Romanos capítulo 8 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas nesse texto ele não está dizendo que nós somos herdeiros, apesar de sermos. O que ele está dizendo aqui é que Deus nos fez não somente seu herdeiro, mas fez a sua própria herança. É como se Deus tivesse feito todas as coisas e dissesse assim: eu também quero a minha herança. E ele olha e diz assim: a minha herança são os meus filhos. A minha herança é você que foi escolhido e predestinado para ser filho por meio da adoção. E mesmo depois que você foi escolhido, eu mandei Jesus e lavei vocês com o sangue dele. E agora, depois de lavado, vocês se tornaram a minha herança. Você se sente herança de Deus? Aleluia. Tem gente que não se sente nem herdeiro. Irmão João, tem gente que a gente fala assim: mas eu? Quem sou eu? E não é porque você faz alguma coisa, é porque Deus decidiu nos chamar para um propósito maior do que a nossa mente poderia imaginar. Amém? Ei, você e eu, nós fomos irmãos, feito herança de Deus, e quando Deus olha para mim, ele pensa assim: lá vai a minha herança, eu estou de olho na minha herança, eu não vou perder porque essa herança é minha, esse é meu filho. Aleluia. Mas ele não só fez de nós a sua herança, aleluia. Olha o que diz o versículo 13. Em quem também, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Escuta, os lavados e aqueles que se tornaram herança, Deus disse: a minha herança ninguém toca. Amém? Eu vou colocar um selo, Rosália, sobre a minha herança. Todos que olharem para a minha herança vai saber que eles são meus, e eu vou colocar um selo de propriedade, e esse selo é o meu próprio Espírito habitando neles. Amém? Agora imagina, lá do início, ele nos escolheu, ele nos predestinou, depois ele nos lavou com o sangue de Jesus, nos fez a sua herança, e não bastou ser nós apenas a sua herança, mas ele nos sela e coloca o seu Espírito dentro de nós. Por onde você anda, Deus irá, porque o seu Espírito está em você. Amém? Terceira coisa, nós somos chamados para a intimidade com Deus. Alguns de nós
nunca de verdade abrimos o nosso coração para uma intimidade real com o Pai. Ele fez de nós a sua morada, meu Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios agora, naquela hora da segunda. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Pode ser? Você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado? Pode ser? E você vai dizer para ela: tu não sabes que tu és santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em ti? Isso foi só um ensaio, agora é para valer. Olha para o seu amigo no olho. Você não precisa nem ler a palavra, deixa que eu leio aqui, e você vai olhar e declarar para o seu irmão aí do lado. Olha para ele e diz assim: tu não sabe que tu és santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em ti? Será que tu não entende isso? Que tu é casa de Deus? E escuta, até então ele estava longe, nos predestinando, correto? Aí nos faz tudo isso, agora ele diz assim: eu vou habitar. A glória do Senhor veio habitar em nós. Eu pensei realmente, a minha pregação hoje vai ser bastante curta, mas eu preciso falar sobre isso aqui. A glória de Deus, lembra que eu falei sobre a glória de Deus? Quando Deus fez uma aliança com Abraão, vocês lembram que passou um fogo de Deus e Abraão quase morre. Lá estava Deus mostrando a sua glória quando fez uma aliança com Abraão. Quando Moisés, há muito tempo, no Egito, ou melhor, na terra de Midian, que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele viu então um fogo numa sarça que ardia e não se consumia, e ele foi para lá, vocês lembram disso? E ele focou no fogo, e Deus disse: não te chegas para cá, porque a terra é santa. Tira as sandálias dos teus pés. E ele tirou, e Deus disse, depois que ele tirou, Deus disse: liberta o meu povo. Deus está dizendo: está vendo minha glória? Olhou minha glória, então tu tens uma missão. A minha missão para ti é que você liberte o meu povo. Mas caminhe comigo. Depois que Moisés tirou Israel do Egito, ele fez uma barraca que ele chamou de tenda da congregação. E todos os dias a nuvem de Deus não se afastava daquela tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a glória do Senhor enchia aquela tenda. Estão ligados? Não se preocupe que nós vamos chegar lá. Depois Deus disse: tudo bem, agora você vai fazer o tabernáculo. E quando ele fez o tabernáculo, que fez aquelas 3 partes, havia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, e ali havia a arca, e a arca tinha uma tampa chamada de propiciatório, e aparecia um fogo azul que se chama a Shekinah, ou seja, a glória do Senhor estava ali. Tudo bem? Depois, nós vamos ver, quando Salomão fez o templo, lembram disso?
a glória do Senhor se manifestou de uma tal forma que os sacerdotes não puderam ministrar e caíram por causa da glória de Deus. Lembram disso, né? Caminhe comigo. Ezequiel capítulo 10, eu não vou ler, depois vocês leem aí. Depois que eles foram levados para o cativeiro, em 593 antes de Cristo, ele tem uma visão daquele mesmo templo de Salomão, e ele olha, por causa da idolatria e de todas as coisas que fizeram, vocês vão ver que a glória de Deus que estava lá no templo, quando Salomão fez, agora esta mesma glória sai do templo, sai da cidade e vai embora. E a glória desaparece. Vocês já leram Ageu, quando diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, sim ou não? Tem até canção de todo jeito, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora pasmem, Zorobabel fez o templo, lembram disso? Lá estavam os sacerdotes e fizeram todas as festas e choraram e lamentaram, mas escutem, a glória não estava lá. Mas aí a gente lê, meu Deus, como é que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Se você olhar o texto e ler a história, você vai ver que a glória não estava naquela casa. 593 anos, quando a glória foi embora e não voltou mais, pastor. O templo foi destruído, fizeram um outro, mas a glória não voltou. Para piorar, pastor Leonardo, 400 anos antes de Jesus vir, calou-se a voz profética. Agora já não havia mais nem glória, nem voz profética. Eu espero que vocês estejam me acompanhando, porque parece que eu estou dizendo outra coisa que não está no texto. Eu estou fazendo esta volta, vai voltar para o texto. Eu não me perdi do texto. Escutem, 593 anos sem a glória, 400 anos sem a voz profética, e foi aí que no século 2 antes de Cristo apareceram os fariseus e os saduceus. Apesar de zelosos, não tinha voz profética e também não havia glória de Deus. Isso significa dizer, irmãos, que quando a voz profética se cala e quando, a glória de Deus não aparece na igreja, então vai aparecer todo tipo de heresia. A única coisa que muda a nossa história é a presença de Deus e a sua glória e a voz que Ele quando fala com o seu povo. Estão ligados? Amém? Percebem? Nesse vácuo da glória, nesse vácuo da voz profética, então se levantaram aqueles que eram zelosos. Eles eram zelosos, mas não havia glória. E eles então entraram para o radicalismo e não conseguiam ver Deus como o seu Senhor e como o seu Pai. Lembram que eles queriam matar Jesus, porque Jesus dizia que Deus era o seu Pai? E quando ele disse, eu e o Pai somos um, piorou a situação de Jesus. Eles nunca quiseram matar Jesus, porque Jesus fez um milagre. O problema é que Jesus olhava e falava o tempo todo que Deus era Pai, e isso na cabeça deles não dava certo. Então escuta bem, essa história traz-nos um alerta. Ou a glória de Deus está na nossa vida e nós seguimos com uma voz que o Espírito Santo nos conduz,
ou então nós seremos conduzidos por uma mentalidade de fariseus e de saduceus. Essa palavra é séria para nós. Estão ligados? Amém? Quanto tempo se passou? Aí você pensa, meu Deus do céu. Agora tem uma outra coisa. A glória, irmã Silvana, né? Eu troco muito teu nome. Jorge, eu só lembro o nome do Jorge. A glória do tabernáculo e dos sacerdotes era uma glória de intimidade. Quando eles entravam na presença do Senhor, era com tanto temor e tanta intimidade que Deus se revelava para eles de uma forma poderosa. Já no caso da glória de Salomão, João Filho, era uma glória de reino, para governo. Então, de um lado tem uma glória que é de intimidade, por outro lado tem uma glória que é de governo. Agora escutem. Deus nos escolheu e nos deu as duas. Porque Ele tinha algo superior a nosso respeito, como diz Hebreus capítulo 11, os últimos versículos. Mas olhe comigo, Apocalipse capítulo 1. Versículo 5. E da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei dos reis da terra, aquele que nos faz o quê? Diga assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Escutem, os sacerdotes tinham intimidade e os reis tinham autoridade, mas Deus decidiu dar algo maior para a igreja: intimidade e governo. Escutem, eu fui chamado e vocês para um propósito de Deus, para ter intimidade com Deus e governar sobre a terra. Ah, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Porque escuta, eles não tinham os dois, mas você tem. Agora eu vou voltar naquilo que falei, que a segunda casa não tinha glória, irmã Jesus. E olha que Deus disse: eu vou abalar as nações, eu vou trazer as riquezas. Mas quando você olha para aquela casa, se você ouvir, você ler o texto, você vai ver que há dois grupos de gente, um que chora de alegria porque a casa foi feita, mas os outros que viram a casa, ainda a primeira casa que Salomão fez, e olharam como esta outra era simples, eles choraram de tristeza. Vocês lembram disso? Foi-se a glória. E quem é então essa segunda casa? Deus não estava dizendo era o segundo templo de Salomão ou de Zorobabel. O tempo passou, Jesus veio, e no Pentecostes veio a glória novamente. A segunda casa é a igreja que Deus escolheu. Agora escutem, naquele dia em que o Espírito Santo veio sobre eles,
Eles viram repartidas como línguas de fogo sobre a cabeça deles. Isso era glória. Amém? Então a glória voltou. E o profético, lembra que Joel diz que nos últimos dias, e Pedro vai falar sobre isso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos e vossos jovens profetizarão, vossos jovens terão sonhos. Lembram disso? E todos os servos profetizarão. Aí levantou-se novamente, João Filho, a voz, ou a glória de Deus, que tinha ido embora desde a destruição do templo de Salomão, como diz, 593 anos antes de Cristo. E a voz profética que tinha se calado por 400 anos, num dia só, Deus estabeleceu na igreja a glória e a voz profética. E a partir da glória, ou seja, da presença, e quando Deus pega a sua palavra e revela no nosso coração, então a voz profética volta para o meio do povo de Deus, e nós seguimos na sua glória, e na voz, e na palavra profética que sai da sua boca. Vocês estão me entendendo? Então escuta aqui, eu e vocês fomos chamados para a manifestação da glória de Deus, onde nós formos, e também temos uma palavra profética escrita e uma palavra no nosso coração. Ah, se a igreja soubesse quem nós somos, para onde estamos indo e que destinos dependem muitas vezes de como nós nos posicionamos como filhos e filhas de Deus. Ei, você foi lavado no sangue de Jesus. Você se tornou um com Ele. Você se tornou alguém amado do Pai, e que Ele não vai desamparar você em momento algum. Quantas vezes eu penso assim, que a gente está tentando agradar a Deus, e Deus está dizendo assim: esquece de tentar me agradar, seja só um filho. Só queira ser filho, e deixa que eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Como nós éramos o povo muito forte, poderoso na terra, se nós compreendêssemos o propósito pelo qual nós fomos chamados e fomos escolhidos. Bem, eu acho que está bom por aqui. Porque às vezes eu prego, e eu desconfio que vocês não dão bola para isto. Que parece que não estão entendendo de que vocês são grandes e poderosos porque tem Deus na vida. Vocês são templo do Espírito Santo. Nós somos chamados e amados por Deus. Irmãos, e ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. Você tem uma voz profética, então aproveite, abre a sua boca e comece a profetizar. Primeiramente profetize na sua vida, depois abra a sua boca. Alguém diz assim: e pastor, palavra tem poder, é só a palavra de Deus. Eu digo, então xingue alguém na rua e você vai ver se tem poder ou não tem. Fale mal dos outros, você vai ver se sua palavra tem poder ou não tem. Quer dizer que para o mal tem, para o bem não tem? Que loucura é essa? Entende? Se você xinga alguém, alguém não revida. Por quê? Por causa da palavra. Guerras não começam por causa de palavras? Sim ou não? Muitas separações não é por causa de palavras? E por que você não usa essa boca santa que Deus te deu para profetizar bênção na vida dos outros, da sua família, dos seus amigos? Ei, tem um poder poderoso, e agora não é só o poder da maldição, mas o poder da bênção de Deus que está na minha e na tua vida. Então só tem um jeito, está na hora da gente começar a profetizar. Amém? Você vive na presença de Deus. E você que vive na presença de Deus, ouve os segredos do Pai, e o segredo do Pai é revelado a você, e você como homem e mulher de Deus, que tem a palavra de Deus, então pode mudar destinos. Meu Deus, eu não vou ler mais nada, porque está na hora de nos posicionarmos. Deus te chamou para um propósito. Ah, pastor, Deus me chamou para fazer alguma coisa? Sim, mas essa é secundária. O chamado para fazer alguma coisa é secundário, porque a coisa principal é para você ser filho de Deus, segundo Jesus Cristo, por meio da adoção, por meio de Jesus Cristo.
Você foi lavado, perdoado, purificado, santificado, tem direito de entrar na cidade santa pelas portas. Me lembrei de uma coisa aqui, mas é até bom não falar, para não dar minhoca na cabeça de vocês. Mas está na hora de nos posicionarmos. Ei, Deus ouve as nossas orações. Deus está à procura de gente que queira acreditar. Irmãos, não acreditar em Deus é acreditar numa mentira. Não acreditar que Deus pode fazer um milagre na sua vida é acreditar que o que Deus falou não é verdade. Mas quando você acredita, ei, Deus ama aqueles que acreditam. Irmãos, a nossa fé, sabe, não aumenta Deus, alegra Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, devam crer que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. A tua fé alegra a Deus. Então abra a tua boca, como disse lá no Pentecostes, de lá para cá, a igreja recebeu a glória e a palavra profética que foram caladas por mais de 4 e 5 séculos. E nunca mais se calou. Porque antigamente Deus ungia, agora Deus, eu não vou mais só ungir, eu vou morar na minha casa. Você é morada do Espírito Santo. Viva como morada do Espírito Santo. Viva como alguém que Deus escolheu para andar na terra. Então quando você ir lá pela rua grande, lá vai Deus dentro de você. Quando você chegar num ambiente terrível, Deus chegou porque Ele mora em você. Eu sei que tem algumas pregações que falam de um Cristo apaixonado sem profundidade nele. E eles são rasos porque a relação deles, é apenas de alma, de paixõezinhas rasas. Eu estou falando de algo profundo que vai no nosso espírito. E que Deus nos escolhe. Irmãos, pensa que Deus te escolheu para isso. E não só te escolheu para isso, mas escolheu o tempo que você vive. Não só escolheu o tempo que você vive, mas para você resolver problemas onde você passar. Jesus disse, aí eu vou findar com as palavras de Jesus, não se põe, não se põe a lâmpada debaixo de um alqueire, mas se coloca onde? No velador, para que todos vejam. Ei, se você chegar aqui e dizer, pastor, você nem sabe onde eu me meti. Será que é Deus que está com raiva de mim? Eu vou dizer para ti, não, Ele te colocou no lugar certo, porque tem a única pessoa que pode brilhar nessa escuridão. Amém? E escuta, é por causa de você, a glória pode se manifestar naquele lugar. E ouça-me em nome de Jesus. Asaf, lembra do irmão Asaf? Que cantava diante da arca do Senhor? 24 horas por dia ele e a sua família. E a família de Reduntum, eram 2 irmãos. Eles tinham suas famílias, eles adoravam a Deus diante da arca do Senhor. Lá no templo, na tenda que Davi fez. Ele depois ainda foi para o templo de Salomão, ele ainda esteve lá. Agora escutem, passou-se Salomão, Roboão, e foram passando todos aqueles reis, e dividiram a nação, se lembram disso? Depois foram para o cativeiro, escutem isso, passaram 30 anos no cativeiro, não foi? 30 anos? Meu Deus, cadê vocês, gente? Eu digo, se eu pregar uma mentira, vocês vão acreditar? 70 anos. Passaram quantos anos? Fala sem medo. 70 anos, pastor. Agora escuta, João Filho, quando eles foram voltar, depois dos 70 anos, para que não entrasse em Jerusalém e voltasse pessoas que não eram judias, então eles iam procurar na genealogia se aquele camarada pertencia à nação de Israel. E entre eles, mais de 400 anos da vida de Asaf,
ainda havia, segundo os relatos de Neemias, 148 cantores que adoravam a Deus, dos filhos de Asaf. O que você quer dizer com isso, pastor? É que você foi chamado como uma flecha para tocar nas futuras gerações. Ele começou com um grupinho de gente, depois de muito tempo, ainda havia dos seus filhos, netos, bisnetos, tataraneto, não me importa, não sei nem o nome que se dá para isso, de tão distante que estava, mas a sua geração foi preservada por aqueles que decidiram não desistir e continuar queimando para a glória de Deus. Meu desejo é que a tua família, teus netos, teus bisnetos, os meus, os nossos, sabe, tocarão as futuras gerações. Amém? Porque decidimos ser um louvor para a glória de Deus. E se você crê comigo, diga amém e dê uma salva de palmas a Jesus esta noite.